ainda não fez a digestão aqui, tá, ó, não mexe, por favor. Não mexe nada não, porque se você mexer, faz atrapalhar. Fica do jeito que tá ótimo. Aí a digestão ainda não fez, né? O pessoal tá... Misericórdia, né? Mas quem passou aí o dia com seu pai, ou quem é pai, passou com seu filho, você é um bem-aventurado, é um privilegiado, amém? Porque isso é uma bênção, porque muitas pessoas, né? Como a família sempre tem sido alvo de ataque, né, de Satanás, muitas pessoas hoje, né, alguns não têm pai, né? Outros por motivos, problemas familiares não conversam mais, brigados, coisas do inimigo, né, irmãos? Porque a base de tudo, da sociedade, até de uma igreja saudável, começa em casa, tá? Então você que tem seu pai vivo, ame ele, tá? Ah, pastor, mas o meu pai não é crente. Nem Jesus te perguntou isso, né? Ele é seu pai, está vivo, então você tem que honrá-lo, porque é o único mandamento com promessa para que você viva bem. Para filho honra pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Quer viver e viver muito, tem que cumprir. Então a Bíblia não fala, exceto se o pai for assim, assado, não fala, tá? Não tem desculpa. Então você que tem, né, valorize, aproveite, a vida passa muito rápido, para você depois no caixão não ficar lá, eu quero te dar um abraço, como eu queria dizer que eu te amo. Que hipocrisia, né, irmãos? Para a gente que conhece a Deus, querer amar depois que foi embora, não dá mais, né? Então, eu sei que às vezes não dá para conviver, eu respeito cada um, mas honre, né? E no dia dos pais não custa nada, se você não puder estar com ele, dá um alô, uma mensagem, tá? A gente passa aí horas no celular, então a coisa mais fácil é ir lá e dar um beijinho, mandar uma lembrança, tá bom? Meu pai é Jesus, tá? Eu falo isso porque eu não tenho meu pai aqui e eu sei que faz falta, tá? Eu não conheci nem o meu pai de verdade, você vê, né? A história aqui do crente é aquela história que você conta pro carroceiro e o cavalo chora, né? Mas é história com final feliz, né? Isso é passado, né? Mas você vê, uma pessoa que não conheceu o seu pai, e o pai adotivo faleceu na adolescência, né? Então eu senti uma falta muito grande, né? Então quem perdeu o seu pai, às vezes, quando é recente, sente aquela falta, né, irmão? Mas por isso que você, como crente, orando pela sua família, né? Diz a palavra, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus faz uma obra de salvação grande, né? Se ele vai primeiro, você tem a certeza que naquele dia você vai encontrar ele lá, né? Então aí Jesus restitui aí todo o sofrimento, tá? É muito importante a gente valorizar as pessoas. O ser humano fica brigando por coisas sem sentido, né? Aí de repente a vida é um laço no passarinho, acontece uma coisa depois... Então, né, irmãos, vamos buscar a paz de Cristo. A igreja é um povo pacífico, né? Então, com as pessoas, não com pecado, mas com as pessoas. Então, vamos viver com sabedoria, amém? Eu vou só trazer uma mensagem rápida aí para pai e filho, tá bom? Quem não tem pai, é o teu pai do céu que vai falar com você hoje, né? E quem é pai que tem filho, vai um conselho para você, como pai, ensinar o seu filho, tá bom? Para que ele seja uma bênção e o Senhor possa abençoá-lo nessa terra e livrá-lo, né, de todas as coisas ruins que estão nos cercando. 1 Reis, capítulo de número 2. O Paulo falou para soltar lá um negócio, para gravar lá. Léo, falou, João? Obrigado. Isso. 1 Reis, capítulo 2. Eita mistério. Versículos 1 ao 3 somente. Antigo Testamento. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Quem encontrou de pé, por reverência à palavra santa de Deus, a palavra que muda, transforma, liberta, amém? Como título e epígrafe na minha versão está escrito: Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi,
E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que voltares. Diga graças a Deus. Bíblia na cadeira, vamos orar um pouquinho rapidinho. Deus fala conosco. Nós pedimos que o seu Espírito se manifeste na revelação da sua palavra. A sua igreja será alimentada esta noite. E eu sinto-me feliz por ser o servo, ser o garçom, ser um instrumento para que os teus filhos possam ter a alma preenchida com a presença, com a palavra criadora, realizadora, libertadora, transformadora que vem dos seus lábios, Senhor. Repreendemos toda obra contrária ao fluir deste culto, em nome de Jesus. Sei que os teus anjos estão trabalhando em nosso favor. E eu te peço, onde houver um coração aberto, contrito, quebrantado, que acredita, Senhor, neste pregador que está aqui, eu profetizo sobre essa vida, meu Pai, o milagre, a transformação, a porta aberta, a cura, a salvação e o teu poder sobre ela, é o que eu te peço. Os pentecostais comecem a glorificar a Deus. Se é batizado em línguas estranhas, dê uma rajada para Satanás sair da tua frente e você sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Podei vos assentar. Muito obrigado. Eu quero a sua atenção por alguns minutos. O texto vai nos falar de um momento em que Davi, o grande rei Davi, aquele que é chamado de segundo o coração de Deus, o servo amado, o tipo de Jesus Cristo, o adorador, o rei sacerdote ao mesmo tempo, está seguindo o caminho da sepultura, como diz o texto, e ele tinha dentre seus muitos filhos, com as suas também mais de uma esposa, porque na época não era questão de poligamia, não era questão de prazer sexual ter mais de uma mulher, mas era questão de ter alguém para cuidar das casas. Os palácios eram muito grandes e as mulheres esposas e concubinas eram as serviçais da casa, não tinham serviço de pagar empregada como usamos hoje. Então as próprias mulheres que se casavam eram também casadas para cuidar da casa, limpeza, roupa, campo, plantio. Era uma espécie de manutenção familiar também. E neste propósito, Davi vai ter 2 filhos com uma pessoa em um relacionamento errado, amaldiçoado por Deus. Todos sabem a história, foi quando ele se apaixonou e cobiçou a mulher de um guerreiro seu, chamado Urias. Davi, em vez de ir para a guerra, descansando, caiu em um laço da sua própria cobiça, que também nos ensina que o crente deve estar ocupado marchando, porque quando ele fica distraído, ele vira presa fácil pro diabo. Deus não quer crente na zona de conforto. Deus quer crente sempre orando, vigiando, buscando, guerreando, pregando o evangelho e fazendo a vontade de Deus. O primeiro filho desse relacionamento morre, mas o segundo Deus ama e ama tanto que faz a promessa que no lugar do filho legítimo chamado Adonias, seria ele, Salomão, ao qual o seu nome também significa no hebraico e tem raízes a palavra de paz, pacífico, que ele seria o rei, o substituto, o filho herdeiro do trono do cetro de Judá, o reino do sul, das 2 tribos, Benjamim e Judá, ao qual estavam seguindo ali o rei Davi. Claro que o reino do norte estava unido aqui na época, mas unido entre aspas, porque eles ainda eram a favor de Saul, do reinado de Saul. Então eles meio que estavam ou não estavam com Davi. Tanto que após o pecado de Salomão, eles acabam dividindo de vez, e reino do norte vira um país, e reino do sul vira outro totalmente diferente. Um cai em cativeiro em 722 a.C. pelo rei da Síria, e o outro em 100 anos depois, aproximadamente em 586 a.C., por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas o que eu quero falar para você aqui é que antes de Davi falecer,
ele deixou tudo preparado para o seu filho. Eu vou pregar uma mensagem aqui que vai servir de uma forma ou de outra para todos nós, amém? Primeiro, se você é pai ou mãe, né, aqui vai um conselho para você guiar o seu filho, para que ele seja bem sucedido. Você ama ele, você quer que ele se dê bem na vida. Então vai aqui um conselho para você instruir o seu filho e saber que se um dia você partir, né, que a ordem natural, os mais velhos vão primeiro, exceto as questões das exceções, enfermidades, acidentes, etc., né, que às vezes o filho vai primeiro, mas na ordem natural, para que se um dia você for descansar lá na glória com o Senhor, você tenha paz sabendo que você deixou o caminho certo para o seu filho enquanto estiver nessa terra. Quantos pais, quantas mães estão aqui? Digam glória a Deus. Agora você diz: eu não sou pai nem mãe, nem tutor, né? Então você vai entender o que o Pai do céu está mandando você fazer e obedecer para ser bem sucedido na terra. Então a palavra vai falar com todos nós. Diga graças a Deus, né? Então o conselho de Davi vai se dividir aqui em pelo menos 3 coisas. Estou sendo bem didático aqui, né? Davi, ele tinha erros, ele não era perfeito, né? Mas ele cumpriu o seu papel. Ele instruiu seu filho como um bom pai. E se você tem um pai aí bom, legal, né, que igual eu falei no início, você tem que valorizar e orar muito, porque o Brasil é um país muito carente, né? Então muitas famílias vêm de problemas e problemas, né, carentes. Igual no caso da minha criação, eu não fui criado com figura paterna, irmão. Eu fui criado naquele romance lá, da Casa das 7 Mulheres. Você já leu o livro, assistiu a novela? Então, eu fui criado com mulher. Então, eu amo as mulheres, inclusive estou casado aqui com uma. E ame as mulheres, tá? Eu não gosto de quem maltrata as mulheres, não. Fico muito chateado, porque eu fui criado só com mulher. Mas elas me ensinaram muito bem. Minha mãe, principalmente, a minha mãe adotiva, irmãos, ela tinha uma sabedoria, só a linguagem que era vulgar. Deu para ver que eu puxei, que eu aprendi, né? Às vezes eu venho com umas linguagens meio assim, parecendo meio vulgar, mas se você for pensar, o ditado é verdadeiro, né? Dá para aplicar na vida pessoal, né? Já falei que o menino ali parecia corno, não preciso de completar, né? Que ele não sabia o que queria. Não vai dizer misericórdia hoje, não? Eu tomei um pouquinho de Red Bull melancia hoje, né? Então eu já estava de gente com medo aqui, já orando. Deus guarda teu... Me esconde aqui. O Wesley, no culto passado, eu comecei a falar com ele aqui depois do culto. Ele pensou que eu ia largar uma profecia. Ele todo feliz. Eu lancei um apelido do menino, misericórdia. Pensei que Deus ia te usar, pastor, para mim, né? Mas foi carinhoso e ele gostou. Olha o sorriso dele, né? Quem não gosta do apelido carinhoso do pastor? Mas voltando à palavra, Davi vai dar 3 conselhos aqui importantíssimos para Salomão. E por isso Salomão foi quem foi. Nunca chegue em algum lugar na sua vida e ache assim: fui eu que cheguei. Às vezes nós somos tão ignorantes que a nossa ignorância nos cega. Mas teve pessoas que influenciaram a sua vida, te ajudaram de uma forma ou de outra para você chegar onde você chegou. Seu próprio familiar, um parente, um tio, um professor, um amigo que abriu uma porta para você, te deu um conselho, enfim. A gente tem que saber honrar e ser grato pelas oportunidades que recebemos. Então Salomão só foi Salomão, o homem mais próspero, aquele que Deus desceu porque aceitou o sacrifício dele e falou: pede o que quiseres que eu te darei. Ele só foi esse Salomão, cara, né, para aqueles que são mais os namoradores, né, que só gostam de Salomão porque ele tinha milhares de mulheres, né? E nem estuda a Bíblia, né? Porque Salomão não teve caso com as suas 700 mulheres, não. Tá? Eram servas, ele só amou uma. Tá? Porque tem gente que usa a passagem da Bíblia errada para justificar coisa errada. E aqui tem pastor para ensinar, tá? Elas eram alianças políticas. Salomão era pacífico.
Davi matou os inimigos tudinho, não tinha ninguém para fazer guerra. Como é que Davi ia ganhar riqueza se para um rei ganhar riqueza na época tinha que guerrear, declarar guerra e derramar sangue, arrancar a cabeça e tomar o despojo, a presa? E Salomão era pacífico. Como é que ele ganhou dinheiro? Casando. Porque toda vez que ele casava, ele ganhava ouro, ganhava dote, ganhava riqueza. Então nessas alianças ele foi só ganhando riquezas e amigos, estratégias políticas. Então Salomão era um estrategista, não tem nada a ver com um tarado bíblico, não. Porque uma vez eu estava dando estudo bíblico, aí chegou um rapaz no grupo e falou uma coisa que não tinha nada a ver, que Davi pecou contra Deus e Deus feriu Davi com impotência sexual, porque na velhice dele a sulamita dormiu com ele, né, a empregada, e ele não fez nada com ela. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse povo? Eu falei, meu filho, a mulher está deitada lá e Davi não fez nada, porque a função da mulher, ele estava doente, era aquecê-lo, por causa das febres, o calafrio. Ele guerreou muito, ele teve uma vida muito difícil. Davi teve que aprender apanhando, sabe? Se machucando. Então Davi estava muito judiado. E as moças novas dormiam na cama da pessoa enferma para esquentar. Igual Ruth dormiu nos pés de Boaz, não foi para fazer um spa de pés, não, gente. Era um ato profético de falar, eu estou precisando de ajuda, de ser redimida, eu estou sozinha, eu sou viúva, eu vou morrer de fome. A gente tem que entender a cultura da Bíblia. Nem tudo no Brasil tudo vira bagunça, né? Quando você lê essas passagens que vinha o diabo na sua mente falar besteira, vai pesquisar, né? Aí, antes de falar. Então, Salomão consegue essas mulheres por aliança, por estratégia política. Porque o pai dele deixou uma missão, um propósito. Olha, eu não pude, mas você vai construir um magnífico templo ao nosso Deus. Então, Salomão obedece bem às ordens do pai. E aqui nesse texto, principalmente nos versículos 2 e 3, eu tenho toda a mensagem de hoje para nós. Que o primeiro conselho de Davi para Salomão é: esforça. Gente, Deus não quer filhos preguiçosos. E você que é o pai da terra, você tem que prestar muito bem nisso. Atenção. Não deixe seu filho preguiçoso na zona de conforto. Cobre dele que ele se esforce. Entendeu? Que ele seja ativo, esforçado. Para quê? Para que ele seja homem. Homem no sentido, pode ser mulher, ou homem no sentido de ser apto, capaz de viver, de conquistar, de administrar sua vida, entendeu? De se manter. É uma questão de idoneidade. Então, o primeiro conselho aqui, e um conselho de alguém que tinha muita intimidade com Deus, que vale a pena se ouvir, é: esforça-te. O conselho de Deus para nós hoje é: eu quero pessoas que se esforcem. Eu quero que os meus filhos sejam esforçados. Irmão, para crente é assim. Sábado é segunda. Não, para quem não sabe, o sábado sextou. Não, aqui não. Sábado, final de semana é igual segunda, terça. Terça vira sábado. É um mistério. Você não tem hora, você não tem. Você está sempre se esforçando porque você tem um objetivo. Então Salomão vai ter um objetivo e o primeiro conselho é: se esforça. Seja homem. Que é o quê? Tenha caráter, tenha palavra, seja sincero, não desista por causa do que os outros falam, não se dê por vencido. O seu pai foi um guerreiro, e o seu pai só conseguiu chegar onde foi porque ele teve ânimo para lutar pelo que ele queria. Então o primeiro conselho de Deus para nós é o esforço. E esforço, irmão, fala de parte física. Porque quando Deus fala para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, quem já viu essa passagem? O ânimo está relacionado à alma. É a força da alma. Tipo assim, não seja desanimado. Ter ânimo é não ser desanimado. Sabe que tem gente desanimada, né, irmão? Ai, será que eu vou dar conta?
Eu não sei se eu posso. Não vai dar certo. Irmão, não conquista. Tá? Agora a parte do esforço, tem gente que tem animado. Eu creio, eu tenho fé, mas não sai do lugar para fazer nada. Aí reclama, eu não tenho nada da vida. Nunca plantou bons relacionamentos, nunca plantou boas amizades, nunca plantou a palavra na vida de alguém, nunca plantou um estudo, um objetivo, nada. Nunca teve o esforço. E Salomão já é novo e já aprende que tem que ser esforçado. Nos Estados Unidos tem uma cultura muito linda. A maioria das famílias não contratam empregadas, só quando realmente eles não têm como. Nos Estados Unidos, cada filho, cada pessoa da família tem uma tarefa na casa. E a casa nunca fica suja. O filho de 10 anos, de 9 anos, de 8 já tem uma coisa para fazer dentro de casa, desde cedo. Por quê? Porque é uma cultura que vem de um berço cristão, de princípios de Deus, evoluída. Então, o que eles entendem? Que se eu não fazer o meu filho se esforçar agora, eu não vou ter muita esperança dele ser alguém lá no futuro. Ainda que eu seja crente, ele pode ter todos os talentos do mundo, ele não vai querer responsabilidade com o chamado. Então, já aí você é banheiro, você cata o lixo, você é louça, você leva o cachorro para... Ensinando os filhos a serem esforçados. É o primeiro conselho. O segundo é guarda. A observância fala do conhecimento da lei. Gente, a lei de Deus está disponível para você não errar. Porque quem erra perece. Quem não erra se mantém de pé. Então a lei está para isso, para dizer assim, está aqui o manual para você não errar, porque se você errar você vai sofrer. Eu estava falando com alguém ontem, foi hoje, eu falando que às vezes eu gosto do meu momento, sabe, eu vou ali fazer alguma coisa, que fique só eu e eu, é o meu momento, é por mim mesmo, e eu tenho que refrigerar a minha alma. Por quê? Porque embora eu seja pastor, embora eu seja crente, embora eu tenha buscado conhecimento, a valorizar a unção de Deus para pastorear, eu tenho que entender que se eu não guardar diariamente, se eu não tirar tempo para pensar nas coisas de Deus, eu vou errar. Porque Deus perdoa, mas consequência fica. Às vezes a pessoa vê o pastor, nossa, que linda a vida dele. Não é não, meu filho. Eu sou igual a você, a gente tem as coisas boas e as coisas ruins. Acabou o culto aqui, todo mundo é a mesma coisa. Conta para pagar, é violência no mundo, é notícia ruim, é cansaço, todo mundo é a mesma coisa. Acabou aqui, a realidade é a mesma para todo mundo. A diferença é como você lidar com a realidade. Se você crê num Deus que te dá a vitória sobre ela ou se você se entrega. Mas eu fiz escolhas erradas no passado. E o fato de eu ser crente aqui hoje não mudou. Não me deu conforto. Tá? Então, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Entender que se eu tive uma chance, aquilo que eu não fiz, Joelson, a partir de hoje eu vou fazer. Que é guardar. A observância no sentido de ter vontade de aprender para praticar. Não é observador da lei. Já viu observador da lei? E aí, irmão, você é observador? Só fica observando. Fica observando os outros orar. Fica observando você pregar. Fica observando o pessoal dizimar. Nesse observador que a Bíblia fala. Não. A palavra hebraica é observar no sentido de querer aprender para fazer. Então, Davi está dizendo, ei, começa a guardar, observar. Não é o que não deve, é observar para guardar o ensinamento que Deus passou para os nossos ancestrais, que eu vivi, que deu certo para mim, vai dar certo para você. Você acredita que tudo que pode dar certo na vida do homem são ensinamentos dos nossos milenares? De culturas do berço da civilização? Você não precisa de pegar nada novo, gastar R$500 para assistir o Coach Tops and Galáxias. Não, o Coach Tops and Galáxias, ele falou, todo mundo fica rico. Não caia nessa. Não caia nessa. O segredo de prosperar naquilo que você tem como chamado, de ser feliz, ter paz, é receita lá do berço da civilização. Está aqui, ó.
É só começar a observar que você vai conseguir vencer. Então, o segundo conselho que eu estou correndo é guardar. E guardar para quê? Você leu comigo, para andar. Esforça-te, pois, ser homem, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, tá? Então, a terceira coisa é andar nos caminhos. Então, você se esforça, guarda no coração o ensinamento de Deus e anda nele. Anda nele. Se o ensinamento é amarás a Deus acima de todas as coisas, tem que andar nesse caminho. Mostrar que Deus, você ama a Deus mais do que tudo. Se o ensinamento diz amar o seu próximo a ti mesmo, você vai ter que amar o seu próximo a ti mesmo. Se o ensinamento diz não cobiçarás, né? Não roubarás, não matarás, o que você tem que fazer? Andar nesse caminho. Eu sinto a presença de Deus aqui. Salomão vai absorvendo tudo isso. Aí, que é o mais lindo aqui, que vai entrar o pra quê. Pra quê? Porque eu tenho que me esforçar, acordar cedo todo dia, lutar contra a carne, vencer os gigantes, né? Porque eu tenho que ficar guardando, observando aqui a palavra, os ensinamentos. Para que eu tenho que andar nesse ensinamento, nessa observância dessa lei? Aqui vai falar de estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos. São diferentes, mas tudo se relaciona a uma lei. É porque eu não tenho tempo para explicar o que é o testemunho, o que é o juízo, o que é o mandamento. Não dá, né? Mas, por que eu tenho que fazer essas três coisas? Me esforçar, guardar e andar. Por um motivo. Para que prosperes em tudo quanto fizeres. Coisa boa, irmãos. Tem gente até dando glória aqui, né? Mesmo fazendo a digestão ainda. Gula é pecado, irmão. Tá? Ou fala de, mas você tá... Fulano caiu, fulano é adulto, irmão. Gula também é pecado. Para Deus tudo é pecado. Para onde quer que te voltares ou ires. Gente, você imagina uma promessa absurda dessa? Só Deus para dar isso para alguém, gente. Se você tirar o pensamento do TikTok, dessas coisas aí de hoje, e botar os pensamentos no alto, você imagina um Deus dizer para você assim: se você fizer isso aí, aonde você for, não importa onde você estiver, não importa a cidade, o país, com quem, se você fizer isso aonde você for, tudo que você fizer vai prosperar. Prosperidade não é ter real, dólar, euro. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Prosperidade eu ensino isso desde quando eu comecei a dar estudo bíblico aqui há 50 anos atrás. Não é brincadeira, irmão, não tô velho assim não, tá? Mas desde que eu comecei a ensinar aqui, eu falo, gente, prosperidade é ser bem sucedido em todas as áreas. O rico que não tem Deus, ele é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque ele só tem dinheiro. Mas a verdadeira prosperidade, o dinheiro não compra. Sabe, tem gente que tem dinheiro, mas o dinheiro dele pode comprar uma casa grande, uma mansão, mas não compra uma família. Você está entendendo? Não compra paz, não compra alegria. Isso só vem quando você atenta para obedecer à vontade de Deus na sua vida. Então a promessa é essa: para você prosperar em tudo que você fizer e aonde você for. Eu acho engraçado porque Deus fez isso com Abraão. Foi o primeiro cobaia da bênção, Abraão. Porque antes de Deus falar para Abraão que ia dar a bênção, ele falou assim: sê tu uma bênção. Esse é o erro dos crentes, de alguns. Eles vêm para a igreja querendo a bênção. Está errado, erradíssimo. Pulou, está começando a construir a casa pelo teto já. Não fez nem os alicerces da coluna. Deus fala primeiro: seja
tu uma bênção. Mas, pastor, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu aceitei Jesus agora, não sei ninguém. Jesus perguntou alguma coisa? Ele está dizendo, se tu uma bênção. Urabastec, o salve, rimancho remissanto, tremiserral e neneguitiere masteria. Quando você entende que o princípio de praticar vem primeiro do que a honra, aí você entende a chave do negócio, aí você vive a honra. O que começa errado termina sem dignidade, irmãos. Então, Deus quer que você faça certo, porque aonde você for, você vai prosperar. Tudo que você fizer, você vai prosperar, vai ser bem sucedido. Olha só, Abraão, você toma uma bênção, e aí eu vou te dar todas as bênçãos que eu tenho para você. Abraão sai sem nada, tinha tudo. Irmãos, isso é fé. Se Deus falou que vai me abençoar, eu tenho que ser uma bênção, ele sai sem nada. Larga tudo. E nessa fé, Deus começa a acrescentar. Aí ele fez um erro, porque a promessa era para ele, levou quem não tinha promessa. Deus falou, mas empolgou. Eu chamei ele está levando Ló, levando muito. Que não vai dar certo. Porque o caminho que Deus tem para mim, não é o caminho que Deus tem para você. Não adianta como é que fala, o oportunista entrar. Sabe, fazer a amizade entrar junto, não vai. Deus tem um caminho para cada um de nós. Você só vai prosperar nesse caminho. Aí chega um momento que está brigando lá. Tem gente que prega que Ló brigou com Abraão. Nunca vi isso na Bíblia. Abraão dando uma voadora em Ló, Ló dando uma gravata. Mas os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, por causa de muito gado e pouca terra. Olha só quem tem fé e quem entende de se esforçar, guardar e andar nos caminhos do Senhor. Abraão fala assim, muito simples, vamos parar a briga aqui. Ló, essa geração de hoje fala o quê? Chega aí? Vocês falam chega aí, menina? Deu branco aqui, tá rindo. Não fala assim não? Como é que vocês falam? Pode crer, é nós? Aí entende, aí vem, é nós. Abraão falou assim, vem cá. É o seguinte, não precisa de briga. Você escolhe para onde você quiser ir. E olha só, a terra era mediana. Para um lado, além do Jordão, tinha umas campinas, terra próspera, boa. Mas do lado contrário, era deserto. Eu estava lendo a geografia bíblica, eu falei, meu Deus, como Deus é lindo. Só tinha duas opções, o melhor ou o pior. Era igual São Paulo. Quem já foi em São Paulo aqui? São Paulo, tem lugar que é tudo muito bom, ou é tudo muito ruim. Ou é chiqueza total, ou é caos total. São Paulo é assim. No lugar não tem mediano. Ou o lugar é terrível, ou o lugar é ótimo. Era assim, Valquíria. O lugar ótimo e o horrível. Abraão foi chamado, depois ia falar, vai para lá, que eu vou para cá. Não podia? Por melhor? Ele viu. Ele falou assim, você que vai escolher quando você quer ir. Ló olhou, quem é que quer o pior, né? Terra seca, terra verdinha, campina, comida para pasto. Ló falou, eu quero ali, o melhor. Abraão falou, pode ir. Por quê? Porque Abraão entendeu que o segredo não é o local. Eu vi muito pastor, vou abrir igreja em Águas Claras. Por quê, meu irmão? Cherries on the flowers, and now it's terrace. Estou indo qual é aquele lugar que era o metro quadrado mais caro, que agora já não é mais? Era o sudoeste, né? Agora é noroeste. Mas na época eu vou para o sudoeste. Ainda jogou uma profecia da carne. Eu te vejo lá também. Eu mexer com gente que tem dinheiro, meu irmão, pior coisa que tem. Horrível. Chega, já apanhei demais. Eu quero estar onde Deus está. Aí Abraão vai dizer o seguinte: o segredo
não é o local. O segredo é essa terra aqui, eu. Por isso que Jesus falou a parábola do semeador sobre a terra, corações. O meu coração é a boa terra porque guarda a palavra. Tem gente que joga a palavra fora, irmãos. Eu vejo aqui tesouros, pedras preciosas saindo do altar, e tem gente que joga fora a oportunidade da sua vida. Tem gente que já jogou fora, aí chora, porque não tem jeito mais. Você jogou fora, anos jogando fora. Abraão falou: o segredo não é o local, é a minha obediência. Onde eu for, por causa da minha fé, porque eu não sou preso às coisas da terra. Que quem é descendente de Abraão não pode ser preso às coisas da terra, não. É preso em Deus. Eu estou aqui só de passagem, peregrinando, sabe? A minha terra eu já vi, a Nova Jerusalém, nem aqui é. Por causa da minha obediência, onde eu for, eu vou prosperar. Aí Davi vai dizer: todo mundo fez isso e deu certo, meu filho, pode fazer. Pode fazer que dá certo. E voltando para a palavra, Salomão, já fechando a palavra, obedeceu. E a Bíblia diz que próspero e rico como ele nunca houve e nunca haveria. Como ele, só ele. A glória de Deus abençoou aquele menino. E a história de Davi, de Salomão, vai nos mostrar, para fechar aqui, por essa obediência, que ele aprendeu, para fechar aqui, tá? Esse é o conselho: tomar decisões certas. Estou dando uma revelação para a gente aqui que está pedindo. Tem gente que falou assim: acho que não tem mais jeito para mim, minha vida virou um labirinto. Mas dentro desse labirinto, Deus fez você parar aqui dentro, para mostrar a chave da sua saída. Eu estou profetizando aqui. A partir de hoje, se você crer nessa palavra e começar a guardar no seu coração aquilo que o Senhor tem tentado falar, mostrar, primeira coisa que você vai aprender, e Salomão aprendeu e prosperou: tomar decisões certas. Suas decisões não serão tomadas por conselhos de ímpios e nem na emoção do momento. Deus te dará discernimento para tomar as decisões certas. Segunda coisa, Deus vai te ensinar a valorizar a paz. Sem paz ninguém conquista. Sabe por que Salomão conquistou? Porque tinha paz. Paz para pensar, para projetar, para sonhar. Não tinha desgaste com o inimigo. E Deus está tirando pessoas do seu caminho que te tiram a paz, para que você possa prosperar. Você já viu quando Deus quer abençoar a crente, Ele começa a tirar gente? Porque Ele sabe que com gente que tira a tua paz, você vai perder. Vai chutar o balde, olha, desiste. Estou na gota. Deus começa a soprar. Você irmão, eu gostava tanto de... Não reclame de quem eu tiro, agradeça quem eu coloco. Crente não fica chorando leite derramado. A vida continuou, meu filho. Você é igual o Waze. Quem já usou o Waze aplicativo aqui? Quando você erra o caminho, o Waze fica: ai, nós erramos o caminho agora. Quando você olha, já tem outra rota. Vamos embora para frente. Alabraçária. Segue em frente, porque Deus tem algo para você ainda. O plano de Deus da sua vida não acabou. Ai, meu Deus. Aleluia. Mas a segunda coisa é valorizar a paz. Ele tomou as decisões certas no reino, tirou quem era para ter tirado, matou quem tinha que matar, deixou quem tinha, botou tudo no lugar, começou a fazer aliança de paz, abençoar os povos vizinhos, fez aliança com o Irão. O Irão falou: cara, tu é muito massa, eu gostei da tua amizade, da sociedade, você é um homem de paz, o que você precisar eu te dou. Você quer construir um templo? Vem cá, meus homens são os melhores mercantes, os melhores marinheiros que buscam tudo que é bom, pedra preciosa, madeira, até os confins da terra, eu vou trazer para você.
gostei, eu pensei que seu pai ia morrer, você ia declarar guerra contra a gente, você veio aqui fazer oferta de paz. Somos teus amigos. Valorize a paz. É a segunda coisa que Salomão aplicou. E a terceira, para fechar, eu sinto a presença de Deus. Construir, construir. Não cai de graça. Tem um termo grego que diz assim, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Esse termo seguir, no português você não entende, mas no original grego, ele fala de como um caçador caça uma presa. Então, para você buscar paz, você não vai ficar sentado aqui, ai paz, vem cá, não vai. Você tem que perseguir ela. Você tem que, se for preciso, tem que calar. É melhor perder a razão do que perder a paz. Você tem que, eu vou perseguir essa paz, mas o irmão é contendeiro, dá lugar, mas eu vou perseguir essa paz, porque eu tenho que conquistar. O termo é esse. Igual o caçador não desiste de achar preso, você não desiste de ter paz. E a mesma coisa é a construção. Bons relacionamentos não caem do céu, você tem que construir. Errei, era egoísta, soberbo, o temperamento era alto. Amei, construa agora, que ainda dá tempo. Tem gente que já chegou em lugares grandes só porque aprendeu isso, nem crente é. E você que é crente, um brigão, não chegou em lugar nenhum. Soberbo, murmurador, batedor de frente. Quem é ele? Quem é eu? Tem ímpio que não conhece a Bíblia e entendeu o recado. Começou a construir bons relacionamentos. Ou aquelas pessoas são legais. É um grupo de pessoa melhor, né? Minha mãe dizia isso. Falava, filho, ande pelo menos com alguém melhor do que você. Eu não ouvi, apanhei, mas depois eu lembrei, agora eu vou fazer. Então, construa bons relacionamentos, ande com pessoas que vão te projetar. Comece a construir um relacionamento sincero. Você quer crescer com eles? Quer, mas não seja só uma falsidade de querer o que eles têm. Construa um relacionamento onde você também possa fazer algo por eles. Eu já vi gente pregar em congresso, irmão, que eu tinha sonho de pregar e nunca preguei. E eu falei, mas esse cara não sabe nada. Eu falei, Deus me perdoa, estou no altar. O cara não está falando tudo errado. E está pregando. Eu estou aqui cheio de Bíblia, cheio de unção, renunciei pecado, desci buscando madrugada. Minha coluna foi para o pau de tanto buscar poder e estudo. Eu posso dar uma palavra aqui que a tua glória vai descer. Depois eu fiquei sabendo por que ele pregou lá. O cara era gente boa. Gente boa, ajudava lá o pessoal, sorria, dava um abraço, vou pagar um lanche para você. Aí o diretor do congresso falou, irmão, você quer pregar aqui? E eu com a minha sabedoria toda, com a minha unção toda, não tinha ligação com o dono do projeto. Fiquei só chupando dedo. Aí o cara saiu no YouTube, não sei quantas mil visualizações. Tá? Eu não dei lugar igual tem gente que dá e fica com raiva, com ódio não. Eu fiquei parabéns, eu falei, poxa, mas que pai. Aí quando chega a oportunidade para mim, Deus fala, não quero que você entre aí. Eu falei, amém. Mas construir bons relacionamentos. Não vá para qualquer lugar para brigar. Não vá para causar mais problema. Construa bom relacionamento. E se um dia você me ver, você vai contar o testemunho e falar, pastor, aquela palavra mudou minha vida. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre você. Pai, eu vim aqui abençoar o teu povo. Pai, essa foi a mensagem que o Senhor me deu e veio do céu. Mas eu quero pedir que nesse momento, Pai, ela venha se concretizar nos corações que têm fé. Pai, que os pais possam ensinar os filhos o caminho certo da vitória. E que o Senhor, que é o Pai dos pais, das mães, de todos nós, nos ajude a obedecer a Tua palavra. Hoje é a noite que nós vamos jogar a lamentação, a murmuração, o passado para trás. E vamos sair daqui de cabeça erguida dizendo, Deus tem o melhor para mim. Eu vou me esforçar, eu vou lutar. A libertação vai chegar na minha vida. A porta vai se abrir. A vitória
paz, o sucesso, a prosperidade é minha. Quem crê nisso e concorda, irmão, levanta da cadeira, dá um pulo, um grito de glória e aplauda. De pé, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra. Obrigado por esse dia, por essa mensagem, Senhor. Nos ajuda, que os impedimentos caiam por terra e a visão do céu seja a nossa visão, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, não precisa nem de revelar nome aqui. A palavra já revelou, né? E eu quero que você saia daqui feliz hoje, irmão, porque os dias são maus, né? Eu sinto que tem gente que vai sair daqui mais aliviado hoje, né? Deus é contigo. Você só precisa se esforçar mais. O que passou, passou. Deus sempre tem oportunidade para quem quer. Se está vivo é porque tem. Só acaba a oportunidade no dia que descer a cova, ou o arrebatamento chegar. Não chegou, tem oportunidade te esperando. Só depende de você. Comece a valorizar a paz, construir bons relacionamentos e tomar decisões certas, porque Deus vai te honrar. Nesse momento eu queria apresentar o Ministério Infantil Crescendo com Jesus.